E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos ver o desenrolar da trama do Matt Fraction e a finalização do arco do Tom Taylor. Tudo isso na HQ 9 do Homem-Morcego, Batman Volume 9, publicação da Panini Comics. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a nossa resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar o volume 9 da HQ Batman, publicação da Panini Comics. Vamos ver o que o Matt Fraction tá fazendo aí no seu arco de histórias, né, na Batman, e vamos ver a finalização aí do arco do Tom Taylor na Detective Comics. Mas antes da gente partir para essa resenha, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Se você está chegando aqui no canal Resenha 81 agora, não conhecia o canal, está chegando através desse vídeo, eu te convido a conhecer o canal e a se inscrever no canal. Se você se inscreveu, ativa as notificações para receber novos vídeos, novo conteúdo, tá? E se você puder comentar e compartilhar, você vai ajudar demais o engajamento do canal aqui na plataforma. E se você curtiu o vídeo, deixa já seu like para poder fortalecer o canal e que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas que não conheçam aí o canal Resenha 81. Desde já eu agradeço demais essas simples ações, tá? E agradeço muito mais a sua presença aqui no nosso vídeo, tá certo? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a nossa resenha aqui do volume 9 de Batman, né? Dessa fase DC Sem Limites. Fazer daquele jeitinho, né? Editorial, arte e roteiro, tá? Aí no final da minha opinião. Aqui nós temos, né, a publicação da Panini em formato americano. Essa é a capa do nono volume de Batman, né? A primeira capa. A quarta capa é essa. A lombada é canoa com grampos, né? E capa cartonada. Lembrando que está saindo em banca ao valor de R$19,90 com 48 páginas, né? O miolo é o couché colorido, tá? E aqui nós teremos duas histórias, né? Nós teremos a história Coroa de Tempestades, que é a Batman volume 3, e Elixir parte 3, que é a Detective Comics 1099, tá? A Coroa das Tempestades, Coroa de Tempestades, tem roteiro, né, de Matt Fraction, né, Matt Fraction nos roteiros e o Jorge Jimenez nas ilustrações. Já a Detective Comics, né, com esse final de arco aí intitulado Elixir parte 3, ela vai ter como roteirista, né, o Tom Taylor, tá? E com as artes de Lee Garbett, tá certo? Então, pessoal, esse aí foi o editorial de Batman volume 9. Lembrando que nesse padrão novo da Panini, né, não tem verniz aplicado na capa, tá? E saindo a R$19,90 com 48 páginas. Beleza? Esse foi o editorial, né, pessoal? Vou mostrar um pouquinho da arte. A arte do Jorge Jimenez dispensa a apresentação, né? Ele continua mantendo aí um nível alto aí, com a narrativa do Matt Fraction, né? Tem algumas mudanças aí do arco anterior, que era do Chip Zdarsky, né? O Matt Fraction, juntamente com o Jimenez, eles trazem aí algumas variações aí na roupa, né? No traje do Batman, inclusive aparece um traje diferentão aqui no final, né? Que é aquele traje furtivo, que foi usado também em algumas passagens pelo Chip Zdarsky, né? Mas o Jimenez dá aquele toque especial dele, né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui, ó, o traje de furtividade do Batman aí, né? Então o Jimenez põe a cara dele aí no traje, tá? É um desenhista ok, tá, pessoal? Um desenhista que traz boas artes aí pro Homem-Morcego, tá? E nós teremos agora na Detective Comics, nós temos a arte do Lee Garbett, né? Onde nós temos um Batman aí menos colorido, né? Uma arte mais sombria aí, ainda mais por causa do tom da história, né? A história é mais sombria, né? Mais carregada aí mais carregado de mistério, né? Então nós temos o Lee Garbett fazendo um excelente trabalho aí nesse arco de roteiro
do Tom Taylor, tá? Beleza? Então, essa aí vou passar mais uma aqui, só pra gente ver a arte dele do Batman, né? O Ligar B também faz um bom trabalho artístico aí, beleza? Então essa foi a arte, pessoal, e qual é o roteiro, né? Começando com o Batman e Matt Fraction, o Matt Fraction continua trazendo aquela narrativa, né, do Vandal Savage como comissário Gordon, como comissário de Gotham, né, e o comissário Gordon como policial de rua, né. E aqui nós veremos que o Vandal Savage dá início ao plano dele, né, que é aquele plano muito usado também no universo de Demolidor, né, aonde a força policial é colocada contra os vigilantes, né? Aqui o Vandal Savage vai fazer a mesma coisa, aproveitando daquele embate que aconteceu entre o Batman e o Robin e dois policiais no volume 8, né? Então o Vandal Savage aproveita para fazer isso para tentar colocar a polícia de Gotham e a opinião pública contra os vigilantes, né? Enquanto isso, o Batman se prepara para essa guerra que já é conhecida dele, né? Enquanto ele se prepara, o Matt Fraction vai trazer uma nova linha narrativa, né? Onde nós teremos aí entrando uma nova peça no tabuleiro, né? Que é uma cientista que usa os fundos das empresas Wayne para desenvolver um aparato tecnológico, né? Um aparato neurológico, onde esse aparato tende a vencer algumas barreiras, vencer algumas doenças, né? Ela tá usando, ela vai usar essa invenção dela. No começo, né, nesse primeiro momento, ela fala que é pro bem, né? Ela quer ajudar pessoas que têm algum certo tipo de distúrbio, né? Só que no final dessa edição nós veremos que esse aparato já está sendo utilizado da maneira errada, né? Inclusive o Batman descobre isso através do Charada, que vai atrás desse aparato e o Batman tem que descobrir por que o Charada não estaria conseguindo conversar sem ser através das famosas charadas dele, né? O cérebro dele não consegue desligar. Ele tá o tempo todo fazendo charadas e mesmo assim ele consegue se comunicar com o Batman. E aí o Batman descobre, né? Ele já estava desconfiado desse aparato e o Batman começa a descobrir, a desconfiar do real intuito aí dessa nova cientista que está usando os fundos da Wayne, né? Das empresas Wayne, né? Então o Matt Fraction nesse momento ele vai deixar a história vai acontecer, nós vamos ter dois fios narrativos, né? A narrativa do Vandal Savage colocando a polícia e a opinião pública contra os vigilantes e agora um arco de histórias secundário onde o Batman vai ter esse embate aí, vai ter que procurar saber mais desse aparato tecnológico que está sendo bancado pela Wayne Enterprise, né? Pelas empresas Wayne, né? E para finalizar, né, o Tom Taylor finaliza o arco dele, né? Finaliza o arco Elixir, né? Onde essa organização de mesmo nome, né? Ela é responsável por uma longevidade de pessoas de poder aquisitivo, né? E o Tom Taylor traz o final desse arco, né? O Batman, o Tom Taylor primeiro ele forma um trio muito interessante, né? Que é o Batman, o Detetive Bullock e o Pinguim. Esse trio vai se opor contra o Elixir na casa do Elixir, né? Dessa organização Elixir. E o Batman, o Bullock e o Pinguim descobrem que a organização é mais simples do que eles imaginavam, né? E eles conseguem chegar na cabeça dessa organização, tá? E de uma maneira bem, eu não sei, eu acho que eu não vou dar minha opinião depois, né? Mas de uma maneira bem rápida, né? Os três conseguem aí derrubar uma organização que já existe há décadas, né? Parece que é uma organização secular, né? E mesmo assim, o Tonteiro dá algumas explicações, né? Essa organização Elixir, ela está intimamente ligada ao poço de Lázaro, né? Que é aquele poço do Ra's al Ghul, né? E isso aí já era de ser deduzido, né? Já que ela controla o envelhecimento aí de quem utiliza essa substância, né? Então, para quem já conhece um pouco da mitologia do Batman,
já poderia deduzir que essa organização, né, teria acesso aos Poços de Lázaro, né? E assim o Tom Taylor, com a derrubada da organização Elixir e com um final bem agridoce aí, né, com o líder dessa organização, Tom Taylor fecha esse arco narrativo que envolveu, na verdade, dois arcos, né? O primeiro, aquele arco da organização Sun Real, e agora o arco da própria Elixir, né? E assim o Tom Taylor fecha essa participação dele aqui na Detective Comics, beleza? Então, pessoal, esses aí foram os dois roteiros que nós vamos encontrar aqui, né? E qual que é a minha opinião, né? Pessoal, Matt Fraction, ele continua desenvolvendo, agora, primeiro o Matt Fraction, né? A HQ do Batman, né? O Batman do Matt Fraction continua desenvolvendo um bom trabalho, tá? Essa questão dele trazer o Alfred em alguns momentos do arco narrativo dele é bem interessante. Você tem uma interação legal entre o Batman e essa inteligência artificial, esse fantasma que ele traz do Alfred, né? Você tem a questão, né, do Vandal Savage tentando trazer uma batalha para os vigilantes liderados pelo Batman, né? Então também pode vir coisa legal daí. E essa questão aí que está entrando agora esse segundo arco, né? Vamos ver como que o Matt Fraction vai trabalhar em duas frentes narrativas diferentes, né? Porque aparentemente o que dá a entender é que esse segundo arco proposto aí dessa máquina que trabalha o pensamento, né, trabalha a cabeça da pessoa, que está sendo bancada pela Wayne, pelas empresas Wayne, não está ligada ao Vandal Savage, né? Então nós teremos aí duas linhas narrativas caminhando juntas, né? Aí isso aí é bem interessante para ver como que vai ser o trabalho do Matt Fraction, tá? Já o Tom Taylor, ele termina o arco dele de uma maneira bem decepcionante, tá? Eu não gostei, tá, pessoal? Achei o final um pouco sem graça, né? Um pouco muito sonso, né? Foi um desenvolvimento muito legal para um final bem bobinho, né? Eu achei o vilão final bem descartável, né? E é um vilão que ele próprio se derrota, então tipo assim, você não tem aquele clímax da luta contra o vilão, né? E isso aí me tirou um pouco da curtição da leitura, né? Então eu acho que o Tom Taylor, na hora de finalizar, ele deu uma escorregada, tá? Mas toda a trajetória até o final é muito boa, tá? Ele cria um senso de suspense, né? Um suspense na trama bem interessante. Beleza? Agora vamos ver o que vai vir aí para Detective Comics 1100, né? Vamos ver o que vai vir, se vai continuar com o Tom Taylor ou se vai mudar de roteirista, beleza? Então, pessoal, Batman volume 9 foi para conta. Essa é a minha opinião. Agora a parte mais importante do vídeo, a parte que enriquece mais o vídeo, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você está lendo do Morcego. Se você está acompanhando a Batman, se você está lendo outra coisa do Homem Morcego, se você está lendo Absolute Batman, o que você está lendo da DC Comics. Ah, não estou lendo DC, estou lendo Marvel. Então deixa aqui embaixo o que você está lendo e me diz. Você curte o Homem Morcego? Você tá curtindo esse arco do Matt Fraction? Você curtiu do Tom Taylor? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente poder trocar aquela ideia bem legal aí nos comentários dos vídeos, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir para você, ontem provavelmente saiu o vídeo aí do clube de leitura do Resenha, né? Então participa aí da escolha, coloca lá, dá seu voto. Eu vou pedir para o editor colocar aqui o vídeo do clube de leitura para você entender o que vai ser e para você participar do clube de leitura aí do Resenha, beleza? Então vou pedir para o editor colocar aí para você entender o que é o clube de resenha, para a gente poder comemorar aí o primeiro ano de vida do Resenha 81. Beleza? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua presença. Se você curtiu, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!